Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Rafael Brandão, faço parte da Fermento Soluções e estou aqui para começar uma série de vídeos com pessoas, referências no mercado, pessoas que têm muita experiência, que podem agregar muito, principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia. E falar sobre os desafios que a pandemia pode trazer. E você? O que você tem feito? Como você tem se capacitado? O que eu preciso ter para desenvolver resiliência nesse momento de tanta exigência? Como eu programo para entregar meus trabalhos quando eu estou trabalhando no home office? Como eu venho articulando isso com o meu gestor? Além do mais, vamos falar de um ponto super importante agora, que é: você é o gerente das suas tarefas? Você vem administrando bem as suas tarefas no trabalho home office? Então, tudo isso falaremos nesse bate-papo que eu convido vocês, foi extraordinário, com muito conteúdo. Então, convido vocês para participar aqui conosco. Sejam bem-vindos. Aqui é a sala de vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje temos uma convidada especial, é a Joyce. Olá, Cabral. pessoal. Seja muito bem-vinda, Joyce. Vocês estão aí nos acompanhando, vocês estão vendo esse vídeo. Eu sou o Rafael Brandão, faço parte da Fermento Soluções. Aqui, o nosso intuito é trazer pessoas que possam agregar com informação, com experiência, pessoas que têm aqui uma opinião que pode te ajudar no seu dia a dia. Como eu disse, a Joyce está aqui hoje. Joyce, que tem experiência em recursos humanos, né, Joyce? Queria que você contasse um pouquinho assim da sua trajetória, assim, da sua experiência para nós, falasse um pouquinho de você. Fala um pouquinho da Joyce, vai. Bom, sou a Joyce Cabral, tenho 34 anos, sou casada, tenho um filhinho de 5 e estou na área de recursos humanos já há 10 anos. 10 anos? Trabalhando com isso. Caraca, Joyce, ó. Então tem muito aqui para agregar, ainda mais nesse momento que nós estamos de pandemia, né? Eu espero que sim. Quero aprender também algumas coisas nesse momento novo que todos estamos passando, né? Nossa, é verdade. E aí, quando a gente pensa nessa questão desse momento que nós estamos, assim, Joyce, acredito que até para você seja você como profissional de RH, seja algo que vai se descobrindo durante os dias, né? Conforme vai passando o tempo, você vai tendo novas descobertas, vai fazendo novos aprendizados, tudo mais. Mas o que você vem reparando? Eu queria saber de você. O que você vem reparando hoje em relação às pessoas trabalhando em home office? Como que você repara as pessoas trabalhando em home office? Será que as pessoas estão preparadas para esse tipo de trabalho já, na sua opinião? Bom, no começo foi uma novidade para todo mundo, né? Todo mundo ficou super feliz. Ai, nossa, home office, tudo que eu queria. Era meu sonho trabalhar de casa. E a gente se preparou para esses primeiros 15 dias, né? Uhum. Só que depois renovaram por mais 15, e depois renovou por mais um mês. E aquele sonho lá do passado acabou não sendo... A realidade acabou não sendo o sonho, né? Muitas pessoas acharam que ia ser tranquilo, ia ser super fácil, que ia continuar produzindo, mas não tem sido assim. Eu tenho acompanhado que mais de 50% das pessoas acabaram se desiludindo com aquele sonho. As pessoas, elas antes tinham a opção de trabalhar home office. Agora é obrigação de trabalhar home office. É um pouquinho diferente, né? Igual as pessoas falam, né? Que eu não vejo a hora de chegar ao final de semana para ficar em casa. Agora você fica em casa todos os dias. E não é isso. Por isso que você vê muita gente, quando passar a quarentena, eu vou para todas as festas, eu vou para todos os lugares. E antes, a gente nas festas queria estar em casa. É verdade. Então, é muito complicado. A gente ter essa obrigatoriedade
tudo que é obrigatório é complicado de lidar. É verdade. Você tocou num ponto que eu percebi na internet também, que as pessoas ficam, nossa, não vejo a hora, qual é primeiro local que você quer estar depois que acabar a quarentena? Aí as pessoas, praia, eu quero festa, eu quero curtir um bar, tal, eu quero estar em outros locais. Até isso psicologicamente acaba afetando a gente, né? Porque você acaba enxergando a sua casa como uma extensão do trabalho, né? Você não tem lá um local apropriado para poder fazer as suas atividades do dia a dia. Isso acaba deixando você estressado, né? Porque antes a casa era o nosso refúgio, né? E agora a casa é tudo. É o nosso trabalho, é o nosso refúgio, é onde a gente desestressa, é onde a gente estressa também. Então, antes, no trabalho, você pensava, não vejo a hora de dar 6, 7, 8 horas, 9, para voltar para minha casa e descansar. Hoje você está em casa. Hoje você está cansado em casa. Então, a casa ela deixou de ser o seu refúgio. Ela também mas é também onde você trabalha. Então, não tem esse corte, entende? Uhum. Você fica em apenas um ambiente, você tem, que nem você está aí na sua casa, você está abrindo a sua intimidade. Na verdade, a gente está entrando na sua intimidade, você não tem aquele negócio assim, agora é o momento de descanso. Você fica ali antenado, conectado 100% do tempo. Por mais que você tente, parece que fica tudo misturado, né? O computador fica muito próximo. A gente se torna muito vulnerável, né, Rafael? Porque muitas reuniões eu já fiz com equipe, com gestores, e meu filho aparece. Não sei até porque ele não apareceu ainda, porque ele costuma aparecer quando eu faço reunião. Né? Então, a gente fica muito vulnerável, a gente fica muito exposto. A imagem da Joyce profissional é uma, a imagem da Joyce mãe, filha, esposa é outra. Só que no ambiente de casa, a imagem minha é uma só. É verdade. Acabam sendo vários papéis, né, que nós temos, e esses papéis acabam não sendo divididos em cada etapa, né, como era antes, que a gente precisa se adaptar sim a esse novo momento, e também precisa ter uma consciência desse momento, que todo mundo está aprendendo com esse momento, né? As pessoas que estão na sua casa, os familiares, as pessoas que trabalham com você, a gente está tudo aprendendo em conjunto, né? Mas você sabe, Rafael, que é nessa hora que a gente vê quem realmente está no negócio. Porque muitos profissionais estão sendo descobertos agora o seu verdadeiro profissional. Né? Tem pessoas que a gente conta que vamos passar a demanda, ela vai atender, só que tem pessoas que a gente tem que ficar correndo atrás, porque está em casa. E aí eu vejo também, eu tenho acompanhado no LinkedIn, em algumas reportagens, que os colaboradores eles têm reclamado que os chefes estão muito em cima. Mas eu tenho que deixar a câmera aberta o dia inteiro porque ele não confia em mim. Mas será que você tem se feito confiar? Você tem se deixado confiar? A sua postura tem sido de confiança? Então, é muito complicado isso. A gente está trabalhando numa linha muito tênue, sabe? Em ser confiável, vamos dizer assim. Você levantou uma questão aí que é verdade, né? Quando a gente trabalha lá no escritório, no seu local, lá dentro da empresa, todo profissional, ele quer autonomia, né? Eu quero autonomia, eu quero ter autonomia, as pessoas confiarem no meu trabalho, para que eu possa tomar decisão, para que eu tenha flexibilidade e tal. Eu quero ter autonomia. Todo mundo quer isso. Qualquer profissional quer ter autonomia. E trabalhando no home office, você tem autonomia. Não vai ter ninguém lá em cima de você. Opa, vamos lá. Só que conforme você não vai fazendo, acaba a pessoa tendo que te dar muita atenção, criar até mesmo alguns rituais para que entenda que você está trabalhando mesmo, para que você esteja executando a sua tarefa. Até na minha percepção, Joyce, será que as pessoas... e aí eu não estou falando da liderança,
que a liderança tem seus pontos bons, seus pontos de desenvolvimento. Mas será que quem está ali na equipe desses líderes, ela tem noção do momento que estamos e do papel delas durante esse momento? Você acha que as pessoas têm essa noção? Olha, é muito complicado, Rafael, porque algumas têm muito medo, né, do que está acontecendo e por isso se agarram mais no trabalho, se dedicam mais no trabalho. Só que outras pessoas não. As outras pessoas estão pensando, por que não pintou a parede de verde, sabe? Viajando totalmente no assunto. Mundo de Alice, né? Totalmente do foco. Mas espera aí, ontem foi meu aniversário e a empresa não me desejou feliz aniversário. Cara, é muito importante fazer aniversário, só que entende o momento que nós estamos? Nós temos empresários aí rebolando para poder garantir os empregos, né? Só que ao mesmo tempo tem os impostos, tem as coisas que eles têm que pagar. Então, assim, o que é mais importante nesse momento? Será que é a parede que não foi pintada de verde? Ou será que é garantir o seu próximo pagamento no final do mês? Verdade. Eu estava numa live e aí era uma live sobre vendas, eles estavam discutindo sobre vendas, ações de vendas, e aí uma pessoa subiu uma pergunta, falando assim, nesse momento de pandemia, vocês estão pensando em vender? Que desumano. Aí o cara que estava na live falou, só um minuto, deixa eu responder aqui. Entrou no perfil do cara, aí ele entrou no perfil e falou assim, vou responder a sua pergunta, mas eu tô vendo aqui que você não tem empresa, né? Você não é empresário, você não sei se você é gestor, não sei. Mas, cara, a gente está tentando vender para manter as pessoas que estão trabalhando conosco. Eu não demiti ninguém, eu não reduzi a carga horária de ninguém, nem salário de ninguém. Só que eu preciso pagar essas pessoas. Então, eu preciso gerar venda para que eu tenha receita e pague essas pessoas. Nossa, achei a resposta sensacional. E aí, depois ele falou, me desculpa, eu vou abrir um parênteses, mas, gente, a gente precisa pensar num todo. Você que está aqui, você está aí, você como vendedor, que o foco era vendas, você também precisa pensar que lá, para quem você trabalha, ele também precisa pagar outras pessoas que trabalham com vendas ou não, que é o administrativo ou não. Então, por isso que é importante você se aperfeiçoar. E aí, fez esse parênteses. A gente também precisa se colocar no lugar do outro, né, João? Exatamente. Eu li numa matéria, Rafael, que hoje os colaboradores, se a gente sempre falou que eles tinham que pensar como donos, hoje tem que pensar mais ainda. Né? Mas o que ele ganha não vem para mim. Mas se ele não ganhar, realmente não vai vir para você. Né? Então a gente tem que ter cabeça de dono, a gente tem que parar com essa cabeça de que isso não está no meu papel, eu não fui contratado para fazer isso, e arregaçar um pouco mais as mangas e lutar para que a gente consiga lá na frente, quando passar tudo isso, ainda estar com o nosso emprego. Né? Porque a gente fica pensando muito na gente, só na gente. Mas e lá na ponta, como é que tá? Será que eles estão dormindo? Será que os chefes, os empresários estão dormindo porque não conseguem pensar como que vai ser o final do mês? A gente está vendo como é que está a situação dos empresários aí fora. Não está fácil. Ontem eu vi uma reportagem de um empresário que pediu um empréstimo de 130 mil e o banco liberou 12. Se ele pediu 130 mil, ele está precisando para alguma coisa. E aí o banco libera menos de 10% do que ele está precisando. Então, será que realmente o que é mais importante, né? Eu fazer além do que foi combinado ou eu fazer o que precisa ser feito? É verdade. É um momento da gente sair um pouco da caixinha, né? Sim. Acho que essa frase que é um clichê está muito a calhar nesse momento, né? A gente procurar solução para poder ajudar a empresa, para poder ajudar, nesse momento, todos nos ajudar, né? Todo mundo se ajudar para atingir o objetivo da empresa, daquele setor, tudo mais. Eu acho que todo mundo se unir. Porque a gente tem papel fundamental nisso. Nós, trabalhadores, temos papel fundamental agora. Eu sei que a gente vê muita questão falando da liderança. Mais uma vez, reitero, a liderança tem os pontos positivos e tem os pontos a melhorar, sim.
Só que eu, que não estou na liderança, também tenho que pensar lá, o que eu posso melhorar e qual é o meu papel nesse momento para poder ajudar essa liderança, essa empresa, essa área. O que eu posso fazer para melhorar a produtividade? O que eu posso contribuir? Não é uma questão de idade, né? Não é uma questão Mas isso que eu ia falar agora, não é questão de idade, porque nós vemos muitas pessoas já com suas idades mais avançadas, só que com algumas atitudes infantis. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas com menos idade e pensando como mega empresário, sabe? E agindo como mega empresário. Então, quando a gente fala de juniorização, não é questão de idade, e sim é questão da atitude, da postura das pessoas, né? Até porque mais de 50% da população é de pessoas com menos de 30 anos. Então, se a gente simplesmente entregar para as pessoas mais velhas, a gente vai ter metade das pessoas aí sem saber o que fazer. Uhum. Então, eles são, sim, parte essenciais. Os mais novos são partes essenciais. Só que tem que pensar realmente com uma cabeça mais madura, né? Isso, porque agora quem ganha autonomia, né? Como diria aquela frase é uma frase de quadrinho, de desenho animado lá do Ben Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E aí a gente fica até preocupado, porque será que essas pessoas estão preparadas, né? A gente falou há pouco tempo, eles pedem para ter mais autonomia, mas quando ganham essa autonomia, será que eles estão preparados para trabalhar, para enfrentar realmente o que tem? E isso, eu vejo alguns autores, algumas referências de mercado falando que a nossa vida não voltará ao normal. Esse é o novo normal. Essa questão de trabalhar com tecnologia, tudo mais. E aí, algumas empresas já anunciaram. Google, Twitter, já anunciou, vai continuar até o final do ano a questão do trabalho home office. Então, se eu não me adequo, se eu não consigo criar uma rotina, por exemplo, conseguir trabalhar sozinho por demanda ou construindo algo para melhorar o dia a dia da empresa, sozinho, sem alguém me fiscalizar, essa pessoa vai parar no tempo e como que ela vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho? De que maneira? Mas eu vejo muita gente também muito perdida, né, Rafael? Sem saber o que fazer. Às vezes a demanda é muito alta e a gente não sabe o que fazer. Uhum. Então, uma das minhas dicas até é definir prioridades, anotar no papel e segui-las. Porque, como a gente disse no começo, a gente está em casa, né? Passa um filho, passa o caminhão do gás, passa alguém batendo na porta, né? Então, a gente começar a falar não para o que não é prioritário e assim a gente consegue entregar as demandas e isso vai fazer com que a gente tenha mais autonomia, porque a gente vai ter mais confiança naquilo que a gente faz. Verdade, verdade. Você falou aí da questão do homem do gás passando na rua, né? Até tem dentro de casa, as pessoas chamam, tem como você ir no mercado lá? Pô, vamos fazer uma coisa diferente agora no almoço? Eu tava pensando que você pode ir lá na lotérica. As pessoas também têm que entender que eu estou no momento de trabalho. Até fazer algum acordo dentro de casa, né? Pessoal, horário tal horário, eu vou estar aqui trabalhando, tudo mais, tal. Depois desse horário, beleza, pode me chamar. Só se for uma coisa muito urgente, né? Fala um pouquinho para quem está aí do seu lado, entender que essa é uma nova forma de trabalho, não é porque eu estou em casa que estou disponível. Exatamente. Aqui em casa a gente tem as combinações também, né? Porque eu estou em home office, meu esposo está em home office, meu filho está em homeschooling, então é tudo muito complicado. Só que eu consigo trabalhar, o meu esposo consegue trabalhar, só que o meu filho de 5 anos não consegue fazer o homeschooling sozinho. Então, tem combinações também entre eu e meu esposo. Olha, as coisas mais prioritárias eu faço na parte da manhã e meu esposo faz na parte da tarde. Porque é o tempo que, enquanto eu estou trabalhando na parte da manhã, mas com mais afinco, à tarde eu consigo dar uma atenção para o meu filho. E meu esposo, enquanto ele está na parte da tarde, de manhã ele está dando atenção para o meu filho. Então, essas combinações, elas são muito importantes. Seja com o esposo, seja com o filho, seja com o pai, seja com mãe, seja com o irmão, né? Por isso que eu falo, defina no papel, coloca no papel as suas coisas
E assim você vai conseguir saber qual é o seu horário mais tranquilo, que você pode fazer outras coisas que a gente também não consegue, né? Ficar sem. É um mercado, é uma farmácia, é um almoço que você tem que fazer. Por mais que você peça comida pronta, você tem que ir buscar lá no portão. Então, você colocar para o papel e fazer os seus acordos dentro de casa é muito importante. É muito, né? A questão dos objetivos continuam, né? Os objetivos profissionais, as atividades a serem entregues, elas vão continuar normalmente. A questão primordial agora, para que você mantenha a sua autonomia, é se organizar, né? A palavra é organização. E uma coisa que a gente tem que aceitar também, Rafael, é que a gente não acerta o tempo todo, a gente não é forte o tempo todo. Essa situação de incerteza gera na gente um desconforto, uma ansiedade. E o que a gente tem que manter é a calma. É entender que eu erro também, é entender que eu tenho meus momentos de fraqueza, assim como todo ser humano. A gente tem os altos e baixos, né? E o que principalmente a gente tem que estar preparado. Por isso que eu bato muito na tecla nessa questão de colocar no papel, de alinhar o seu dia, porque assim você vai estar preparado. Uhum. E a gente acaba se cobrando muito, né? Porque eu não consegui entregar tudo, porque eu fiz muita coisa e parece que eu não fiz nada no final do dia. Então, uma vez que a gente tem as metas definidas, a gente sabe qual caminho a gente percorre. E também renegociar prazo, né? Esse momento, eu vejo um momento de muita comunicação clara, momento de ter uma fala muito aberta, seja com quem for, de entrega, um cliente, um gestor, uma outra área. Eu preciso estar muito bem claro o que eu desejo para que isso não... como posso falar? Para que isso não torne uma pressão muito grande, psicológica até. Nossa, cara, eu não vou conseguir encontrar. Nossa, eu vou pegar agora, eu não estou conseguindo entregar, vou trabalhar até de madrugada, tal. Mas por que não ter uma comunicação clara e acordar um prazo? Estender esse prazo, entender o momento, não é? É engraçado você falar isso, de renegociar prazos, porque semana passada meu filho teve aula no computador. E eu disponibilizei o meu computador para ele poder fazer, né? Nós temos aqui o meu e do meu esposo, só que meu esposo estava trabalhando, era minha hora de estar lidando a pessoa do meu filho, eu disponibilizei meu computador. E quando ele estava tendo a aula, eu recebi uma ligação. Posso te chamar por vídeo agora? E aí eu falei, não pode, porque meu filho está tendo aula. E assim, o que a gente tem que entender também, o que a liderança tem que entender, eu como líder procuro entender, é que no fato de nós estarmos em casa com vários papéis, assim como os nossos filhos também têm vários papéis, a gente tem que entender que vai ter um momento que eu não vou poder falar por vídeo, porque uma outra pessoa está usando o computador. Né? Eu falo filho, mas tem irmãos com um computador só em casa, então precisa fazer alguma coisa. Então, a gente tem que entender essa questão de renegociar prazos. Agora eu não consigo. Pode ser daqui meia hora? Meia hora a gente fala. Então pode. Então, tem essas duas partes, né? A gente perder o medo, perder a vergonha de pedir, de renegociar o prazo, e a outra parte também de entender que essa renegociação é necessária. A renegociação é necessária, a comunicação tem que ser muito clara, a gente tem que ser bem aberto também em relação a essa questão de, como você disse, né? De a gente acerta, a gente erra, rever, se a gente errou, a gente rever mesmo, né? Ter humildade de, opa, peraí, calma, eu errei, mas eu tenho a possibilidade de consertar isso, de potencializar, de não errar novamente, né? Não quer dizer que se a liderança não está aqui do meu lado, eu não tenho autonomia, que é essa palavra, de poder melhorar, ser autocrítico, né? Porque é tudo muito novo, né, Rafael? A gente fala que cada dia é um dia diferente. Na verdade, com isso, cada hora é uma hora diferente. Porque hoje a gente tem uma determinação às 10 da manhã, quando é meio-dia, peraí, gente, que mudou tudo. E aí, quando você vai ver, 6 horas da tarde, mudou a terceira vez. É verdade. Então, a gente tem que estar preparado. A palavra antes já era muito forte e agora ela está mais ainda, que é resiliência. Por exemplo, aqui em São Paulo, né? Foi anunciado segunda-feira, a gente vai voltar para ver se vai ter
feriado estendido. Opa, como assim? Como que vai ser? E os bancos, como que a gente vai trabalhar? E as empresas, como que vai ser? Vai ser feriado e tudo mais. E é tudo novo e as pessoas estão tentando a informação para ver como que vai ser o dia a dia, como que a empresa vai se posicionar, vai ser a empresa atua com clientes de fora de São Paulo, como que vai ser? É só São Paulo, é todo mundo, é nacional? O que é isso? É o estado, é o município, e o engraçado é que é feriado na cidade de São Paulo, só que nós temos várias cidades aos redores, né? E as outras não adotaram isso, ou estão para adotar, ou então a gente não entende. Então a resiliência ela é muito importante nesse momento, porque ontem mesmo teve uma situação de que a gente pegou aqui numa reportagem, os funcionários, os colaboradores reclamando. Ah, mas peraí, falou que era feriado e agora não é mais? E aí volta naquilo que a gente falou antes. Tente pensar como dono também. Porque se é feriado e eu coloco você para trabalhar, eu pago 100%, mas peraí, eu não estou conseguindo pagar o normal. Como é que eu vou pagar mais 100%? Né? Então, a questão da resiliência ela é muito importante e a gente poder ter a empatia. Parece clichê, mas resiliência e empatia hoje, elas estão muito, elas têm que estar muito presentes. Vi uma matéria da Você RH falando sobre que a empatia é um dos itens mais procurados pelos gestores nesse momento. É se colocar realmente no lugar do outro. E até mesmo do gestor. Se colocar no lugar do gestor também. Porque o cara inicia lá o mês de maio não sabendo se com o isolamento social ele vai ser até o dia 11 ou se vai manter até o dia 31 e ele tem apenas um feriado no mês. Aí, de repente, aparece outros feriados no mês que ele não estava contemplando. Ou seja, a receita já está assim, vai diminuir ainda mais. Então, como esse cara reage? De que maneira? Qual a ação que ele vai fazer? Às vezes ele não sabe o que fazer. Exatamente. Então, por isso que eu falo, cada hora é uma hora diferente, né? E muitas pessoas acabam... Eu acompanhei no LinkedIn, muitas empresas desligaram bastante gente, né? Ai, mas me desligou por telefone, mas me desligou por uma chamada de vídeo, mas... Gente, pode ter certeza que se fosse um outro momento, isso não estaria acontecendo. Né? É muito complicado isso, porque o que é melhor? Eu chamar a pessoa para ir para a empresa e desligá-la? Que aí ela vai reclamar, me chamou aqui só para me desligar? Ou eu desligar por chamada de vídeo, porque ela vai reclamar porque eu desliguei ela por chamada de vídeo? Ou por telefone, porque ela vai reclamar que eu desliguei por telefone? É muito, muito, muito complicado, é tudo muito novo. É tudo muito novo. Verdade. Eu vi um post de um rapaz que já trabalhou comigo e ele foi desligado e ele fez uma boa reflexão sobre o desligamento. Ele falou, no post, ele resumidamente, tá? Ele colocou que ele agradecia a empresa, entendia o desligamento dele por mais difícil que fosse nesse momento e ele acreditava, como foi no feedback para ele, que não foi referente à produtividade, às tarefas que foram entregues, os projetos entregues, mas sim pelo momento que passava o país e o mundo. Então, ele agradecia muito a empresa por isso. Eu achei, assim, de uma empatia fenomenal, porque ele entendeu do outro lado, pô, tô entendendo você não tem receita, você vai ter que rever as suas questões de receita, de gasto, de custo. Infelizmente, você teve que aderir a isso comigo. Mas uma empatia enorme. Mas é porque as pessoas, justamente na falta da empatia, falta também a visão do futuro. Porque se eu saio e eu esculacho a empresa que eu trabalhei, esse momento vai passar, não é para sempre. E eu vou precisar de mais colaboradores novamente. Verdade. Mas será que eu vou buscar aquela pessoa? Porque, como eu disse, é nesse momento que a gente vê quem realmente está no negócio e quem não está. Quem veste a camisa e quem não veste, né? Quem está ali somente de uma questão de receber o seu salário e acabou. É uma pessoa que realmente está ali comigo, né? Exatamente. Então, assim, esse momento vai passar. Nada é para sempre, né? Nem os momentos bons e nem os momentos ruins são para sempre. Então, nós estamos agora num momento ruim, extremamente ruim, mas eu tenho certeza que vai passar. Vai sim. A gente já passou por tantos outros, né?
Sim, nossa, passou lá, crise de 2008. Você deve ter pego essa crise aí, crise de 2008. Teve Sim. lá crises anteriores. É que é uma coisa, até teve um item que eu vi, um artigo, que ele tinha uma hashtag continue em frente. Continue em frente. Agora é o momento de você continuar em frente, de manter as suas atividades, de fazer outras atividades, aproveitar que tem um monte de instituição de ensino abrindo as portas para você ter um aprendizado online gratuito. Então você tem que se manter ativo, com a mente ativa. Porque se você Sim. fica somente lá, tá bom, eu vou aqui, nossa, não programei nada para o meu dia de hoje. Então o que você vai fazer? Ligar uma TV? Legal. Que notícia que você vai ter na TV? Que tipo de filtro que você tem na TV? O que você vai assistir para colaborar com com o seu conhecimento? Às vezes você vai ver lá notícia ruim e tudo mais, e isso psicologicamente afeta porque como você disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Em alguns locais, a gente não sabe qual vai ser a projeção de retorno. E aí você fica numa angústia muito grande e fala, cara, como eu não tenho controle do meu futuro, não tinha, agora não tenho mais ainda, como que vai ser? Nossa, como que vai ser junho? Rapaz, e agora? Como que vai ser? Então, aqui em casa, a gente aboliu a TV. Né? Uhum. Não assistimos, ligamos em determinado momento do dia, ou no começo da manhã, ou no final do dia, para poder estar sabendo do que está acontecendo, até por conta da nossa política, né? Por conta dessas novas determinações, a gente precisa estar informados. Mas o intuito é esse, é estar informado sobre o que pode mudar. Uhum. Mais do que isso, não. Porque no começo, a gente assistia TV o dia inteiro. Ah, mais um morreu, mais um isso, mais aquilo, mais aquilo. E isso trouxe pra gente um transtorno de ansiedade, sabe? Teve um dia que eu fui trabalhar na empresa, o meu marido não conseguiu se concentrar, porque ele estava preocupado comigo na rua, mesmo eu tomando todos os cuidados. Então, ele não produziu no trabalho, porque ele estava assistindo a televisão e estava ouvindo todas as matérias, as notícias piores. Então, a gente aboliu a TV, aqui a gente não assiste mais, assiste só no começo do dia ou no final, para poder saber o que está acontecendo. E também depende do canal, né? Porque tem uns que só vendem coisas ruins. E se for o caso, a gente nem assiste TV, a gente abre lá na internet, pega um jornal, lê o que está passando, e só para a gente se manter informado mesmo. Boa, boa. Porque isso também afeta psicologicamente você na sua produtividade, no seu dia a dia. Essa questão como nós falamos aqui, né, de não conseguir saber, assim, essa instabilidade, não saber como será. Como será? O que vai acontecer? Quando que a gente vai retornar? Alguns profissionais, nesse momento, se reinventaram bem, viram que tem formas de você manter a sua rotina com outros meios de comunicação, mas tem outros que estão parados lá, falando, não, peraí, mas e aí? Minha atividade não permite esses outros meios. O que eu faço? Por isso que é importante ter um plano lá, um objetivo, para que você aproveite esse momento, dê uma clareada naquilo que você estava pensando em fazer. Eu estava lá muito distante, refaça o planejamento, tenta colocar em prática, verifique itens que você possa procurar para se desenvolver, para procurar novas habilidades. Eu vi uma matéria falando que tem pessoas que moram sozinhas, Joyce, que conseguiram descobrir até que elas gostam de cozinhar, que antes não cozinhavam, mas devido a esse momento de isolamento, falando, não vou comer fora porque eu não tenho grana assim para ficar comendo fora toda hora. Então eu preciso cozinhar. Então ela começou a ter uma relação diferente com a comida. Olha que interessante. Ao passar tudo isso, nós teremos vários chefes de cozinha, pode ter certeza. Verdade. Não, mas as pessoas que moram sozinhas, elas têm um tempo, igual a gente fala, sou casada, tenho filho e tal, então o meu tempo ele é muito dividido. Agora, quem mora sozinha, não. É o trabalho e é o trabalho. Então, eles acabam se reinventando de várias maneiras, né? Acaba meio se reinventando. E isso a gente pode trazer para o mundo corporativo, né? Porque se a pessoa
baseado nessa questão da culinária, ela conseguiu apresentar novas habilidades. E no mundo corporativo? Será que ela consegue fazer isso também? Algo que ela não fazia antes, que ela consegue aprimorar? Uma coisa simples, assim, um Excel, por exemplo. Eu não tenho muita habilidade, mas será que eu consigo fazer um cursinho aqui online e aprimorar? Ver um canal no YouTube que me dê dicas do dia a dia de como fazer uma planilha de Excel, por exemplo? Então, isso que ela pode potencializar. Esse na verdade, é uma das soft skills mais buscadas pelo RH, tá? Pelas empresas, que é a criatividade. E esse momento, ele nos obrigou a ser criativos, porque muitas empresas não estavam pensando nessa questão, né? Muitas, diria 98% talvez, essas que já estavam pensando, já estavam trabalhando no esquema home office, elas estão se destacando, só que ao mesmo tempo muitas outras que não pensavam estão também. Por quê? Porque tem profissionais criativos, né? É aquela questão de pensar fora da caixa, né? É o que eu digo, parece clichê, mas hoje a gente está vendo que realmente é muito importante. Porque, como você disse, não vai voltar mais o que era antes. É daqui para outras mudanças. Esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Ser diferente é normal, né? Verdade. E a gente precisa se readequar para esse normal, para esse novo mundo que abriu aí, esse novo horizonte, né? Eu estava conversando com alguns alunos do ministro aula lá à noite, e aí a gente estava falando sobre como que ia ser o mercado de trabalho, tudo mais, o que o mercado de trabalho esperava dos profissionais. Você falou aí de criatividade, nós falamos de empatia, falamos de novas competências, falou de resiliência, e um ponto que é extremamente importante que a gente chegou a discutir na aula eu preciso estar muito antenado com novas ferramentas. Eu preciso estar antenado com essas ferramentas, com essas novas que estão surgindo. Não quer dizer que eu tenho que ser um expert em tecnologia, mas eu preciso estar antenado o que o mercado está oferecendo para que eu possa potencializar os meus resultados. Um aplicativo. Exatamente. É o que eu digo, como profissional de RH, muitas pessoas acabam deixando para melhorar o seu currículo depois que é mandado embora. Uhum. Né? Aí, quanto tempo você perdeu? De repente, você ficou 5, 10 anos na empresa e aí você se vê desempregado. Agora eu preciso melhorar meu inglês, agora eu preciso melhorar meu currículo, agora eu preciso... Não, você já teve a oportunidade lá atrás. Então, às vezes, o que é novo para a gente hoje, não é. Né? Para a gente é novo, mas já está aí há muito tempo. Então, as ferramentas a gente tem. Tem empregabilidade, né? A pessoa se mantém empregada e atualizada a todo momento. Você disse aí muito bem. Às vezes a gente só percebe depois que é mandado embora. Nossa, eu preciso fazer um curso, preciso fazer não sei o quê. Mas por que você não fez lá? Ah, porque eu não tive tempo, porque você achava que não era importante. Não é que você não teve tempo, é que você achou que não era importante. Mas agora passa a ser importante e você está correndo atrás. Aí você vai ter um desgaste muito maior, psicológico, né? De uma pressão e você vai tentar correr atrás. E um dos fatores que a gente chegou nessa conversa também, Joyce, é que eu, colaborador, eu tenho que entender e eu que vou determinar que tipo de habilidades, competências que eu vou ter que desenvolver e eu vou ter que me desenvolver sozinho, não vou poder esperar mais a empresa falar assim, olha, tem aqui uma bolsa para você. Eu que vou buscar o conhecimento. E até aproveitar aí, a gente ressaltou aqui que tem muita instituição já promovendo isso, né? Justamente, tem tanta instituição que está disponibilizando os cursos gratuitos e a gente esperar da empresa, hoje o momento da empresa não é pensar em como melhorar você como profissional. Hoje o pensamento da empresa é como fazer com que eu continue em pé depois disso. Não que capacitação não é importante, é lógico. Só que o que adianta eu só treinar o meu colaborador e não pensar na venda? E não pensar no meu negócio? Então, tem muita gente ainda com esse pensamento arcaico. Não, porque a empresa não faz nada, bom, se ela não quer melhorar, eu acho que tá bom assim meu trabalho.
E Mas aí será não que tá busca se bom o trabalho? aperfeiçoar. Não busca se aperfeiçoar, né? Ela fica estagnada. E aí, olha que medo, né? Porque se ela fica estagnada, ela fica muito tempo lá estagnada, e quando ela volta para o mercado? Olha o tanto que ela vai estar defasada, que ela vai ter que correr atrás para poder se igualar às pessoas que já estão ali na frente. Não tem a ver com idade. Isso a gente pode deixar muito claro aqui. Não tem a ver com idade. Tem a ver com competência, com desenvolvimento, com a questão da pessoa perceber o andamento do mercado, para onde o mercado caminha, né? Exatamente. Bom, as informações estão aí, as ferramentas estão aí. Acho que vai muito da gente mesmo correr atrás, né? E eu vi um post também no LinkedIn falando: você faz o curso que você quiser, na hora que você quiser, não se veja obrigado a fazer. Só que também depois não se cobre, né? Depois não. Porque a gente usa muita desculpa de que, mas não dá, não dava para fazer, não. A culpa nunca é minha. A culpa é porque teve algum fator externo ali que prejudicou. Então, assim, você não é obrigado realmente a se capacitar, você não é obrigado a se adaptar, só que também não jogue a culpa em terceiros. Se a sua empregabilidade não estiver em alta, se você mandar vários currículos e não for chamado, né? Então, não culpe os terceiros. Culpe a si mesmo, porque a falha foi de você. De algum momento, a falha foi sua. Ou por não fazer, ou por fazer o que não era para fazer, ou por só reclamar, ou por não pensar como dono, mas eu não ganho como dono, ok, mas a gente tem que pensar como dono, né? Para a gente poder saber o que o dono está pensando sobre mim, por exemplo. E o que eu posso contribuir para o negócio. Exatamente. Se eu estou aqui, quer dizer que eu sou um papel fundamental nesse negócio. Se eu estou aqui, é porque ele me considera um papel fundamental. E que eu posso contribuir? O que eu posso contribuir para a minha liderança? Já que eu estou aqui. Se fazer presente, né? Essa não é a época de fazer só o que te contrataram para fazer. É você ir além, né? O que eu posso contribuir para os meus colegas de trabalho, os meus parceiros, os meus clientes de trabalho, para todos? O que eu posso fazer diferente aí que vai fazer com que potencialize ou melhore ou tenha menos burocracia no processo? Exatamente. Parar de pensar nessas burocracias e pensar na solução, né? Vamos reduzir, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo novo. É bem isso. É ir além. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar aí para eles, né, Joyce? Exatamente. Como o Darwin já reproduziu, né? Vence não o mais forte, mas o que melhor se adapta. É se adaptar muito bem para esse momento. Você se adaptou a esse momento? Você vem se adaptando a esse momento? Você manteve a comunicação clara com todas as pessoas que você tem contato no dia a dia de trabalho, fora do dia a dia de trabalho? É você ter um posicionamento nesse momento. Não é se omitir, não é se esconder, mas se posicionar e ser alguém que agregue, né? Que venha para somar nesse momento. Aquela pessoa que vem para somar e ela tem uma adaptação rápida, ela sai na frente. Assertividade é a palavra. E, olha, Joyce, a gente está falando aqui, na sua grande maioria, de competências comportamentais. Sim. Não está falando de algum outro, Excel, tecnologia, que são técnicos. Mas a grande maioria, 80% do que nós falamos aqui, são competências comportamentais, que só depende da gente. Hoje, se você procura em um gestor, se você pergunta para o gestor o que a pessoa precisa ter para trabalhar com você, 90% é competência comportamental, que são as chamadas soft skills, né? E os 10% são as hard skills, que são as competências técnicas. Porque já se fala muito, né? Contrate caráter e treine habilidades. Então, assim, você não precisa ser o vendedor número 1. Você só precisa saber e querer vender. Porque o resto a gente faz. Show de bola. Nossa, acho que não tem como a gente não
encerrar nosso vídeo com essa frase, hein? Cara, show de bola, Joyce. Show de bola. Show de bola. Acredito que esse nosso bate-papo aqui pode deixar como mensagem para as pessoas essa questão de que só depende delas. A sua carreira agora mais nítida, que isso depende de você, cara. Seu Qual é o tempo desenvolvimento. da gente se vitimizar, arregaçar as mangas e ir para cima. Boa, sensacional. Joyce, quero agradecer você por esse bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito bom, muito produtivo. Os nossos amigos aí que estão acompanhando, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, fiquem à vontade aqui, fiquem à vontade. A gente vai fazer uma série aqui de bate-papo, né, Joyce? Sim. Então, toda semana a gente vai colocar aqui um bate-papo diferente, com uma temática diferente. Se você tiver Alguma qualquer... sugestão, né? Isso, boa, qualquer sugestão, comentário, fica à vontade. Não é? Fica à vontade, Joyce. Se você quiser falar alguma coisa aí para finalizar. Só agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição e conte com a gente aí no que vocês precisarem. Tá, show de bola. Gente, muito obrigado. Até o próximo encontro. Nós nos vemos aqui. Pode ir aí curtindo, comentando, sugerindo, que nós estaremos aqui toda semana, tá bom? Um abraço para todos, hein? Até mais.